Alô, diretoria, salve, salve a todo torcedor vascaíno, inscrito e inscrita aqui do canal Giro Vascaíno. Um ótimo dia para todos vocês. Estamos no ar mais um vídeo aqui no Giro Vascaíno, exatamente do dia 31 de agosto de 2025. Iremos falar sobre a polêmica que está acontecendo em relação à CBF ter emitido uma nota dizendo que aquele lance do Marlon Freitas não foi absolutamente nada. Vamos também falar sobre a questão aí da rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vasco está na zona do rebaixamento muito por conta da vitória do Juventude fora de casa contra o Ceará. E o principal de tudo, que é pressão pela vitória, como eu coloquei aí na capa, o Vasco precisa ser obrigado a vencer o Sport para que antes da data FIFA saia da zona do rebaixamento. Isso e muito mais aqui, as notícias do Vasco, sempre aqui no Giro Vascaíno. Conto com a sua participação e presença para você deixar aquele joinha, deixar o gostei. Ele é muito importante, você está avaliando aqui o nosso vídeo e principalmente recomendando para mais e mais pessoas. Deixe aqui o seu comentário, a sua opinião ela é muito importante. E além disso, se puder dar aquela ajuda, aquela força moral aqui para o amigo, compartilhe, divulgue para mais e mais vascaínos em grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram. E além disso, se torne membro a partir de R$ 2,99. R$ 3,00 não vai custar nada no seu bolso. E você vai estar ajudando aqui um canal a se manter de pé, principalmente um canal que te defende contra as merdas que vem acontecendo dentro do Vasco. E além disso, hype o vídeo, tá? Tem uma opção pelo celular de hypar o vídeo. Você está recomendando esse vídeo para mais e mais pessoas. Esses são os recadinhos iniciais que a gente tem para você que está assistindo e ouvindo esse vídeo. Vamos lá, vamos falar que a pressão a cada dia que passa está ao comando do Vasco. O técnico Fernando Diniz tem uma pressão muito grande em relação a esse jogo contra o Sport. Primeiro, muito por conta do que é Sport Vasco. A gente sabe muito bem o que aconteceu na Série B, quando o Vasco venceu o Sport por 1-0, gol daquele Raniel, o nosso Tiranossauro Rex aí que fazia gol à torta e direita na Série B. E teve aquela polêmica. Torcedor do Santa Cruz, Raniel, foi comemorar na torcida do Sport e deu aquele estardalhaço, aconteceu aquilo e a gente sabe o que foi, invasão de campo, a torcida querendo pegar o time do Vasco e deu aquele merdelê inteiro. E inclusive depois aconteceu o julgamento, enfim, temos que falar sobre essa situação. Isso pode ser um chamariz, algo a mais, uma gasolina de incentivo para o próprio esporte. Porque o esporte a gente já sabe muito bem, o esporte já está na segunda divisão. Matematicamente é quase impossível ele se livrar dessa última colocação. Mas para o Vasco tem que vencer uma equipe que já está praticamente rebaixada e que também precisa sair da zona do rebaixamento para ter respiro. Porque a sequência do Vasco não vai ser uma sequência muito fácil, onde que ele vai enfrentar Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outras equipes. Então o Vasco é um confronto direto, mesmo sendo fora de casa. O Vasco conseguiu vencer o Sport em São Januário no primeiro turno, muito por conta da ajuda do Rayan, e é o Rayan que vai ter que levantar essa caravela aí dessa equipe para que ele consiga esses 3 pontos. Tem novidades na lista de relacionados. Matheus França, Robert e Renan estarão relacionados. Possivelmente devem entrar no segundo tempo. Acredito eu que o Fernando Diniz não deve mexer muito na equipe, que deve ser Léo Jardim, Puma Rodrigues, que o Paulo Henrique mais uma vez fora, Hugo Moura e Lucas Freitas a tão críticas dessa zaga. Um volante improvisado como zagueiro e um zagueiro que nem é zagueiro, é lateral esquerda. Lucas Piton na lateral esquerda, Jair e Barros, mais uma vez, a dupla que foi muito bem no Corinthians, mas o Vasco perdeu. É aquilo, a gente tem que sempre ponderar. Jogou bem, mas não adiantou muita coisa, mas vão estar dando sequência. No meio de campo, Coutinho. Na ponta direita, o melhor jogador hoje do momento do Vasco, que é o Rayan. Nuno Moreira na esquerda. E existe uma dúvida na cabeça da comissão técnica. Escalar o Verratti
ou o DVD? Existem algumas características diferentes. O DVD, você tem um ataque de mais mobilidade, como foi o jogo, por exemplo, do Santos. Às vezes o DVD era o falso 9, às vezes o Nuno Moreira era o falso 9, o Coutinho já foi ali em algum momento o falso 9, até mesmo o próprio Ryan. Então era um ataque bem móvel e que confundia a zaga adversária. E tem o Verratti, que é aquele pivô, aquele centroavante, aquele cara que vai tentar segurar a bola lá na frente. Algo que ele não vem conseguindo fazer. Não sei se é muito por conta da parte física dele ou pelo mau momento que ele está com a camisa do Vasco. Eu, particularmente, colocaria o DVD para esse jogo, principalmente porque o Vasco precisa buscar a vitória e você ter um ataque móvel, você tendo variações táticas, te possibilita, principalmente, do Vasco conseguir fazer gols. Porque é isso que o Vasco precisa fazer, gols. E com o Verratti, você precisa chegar na linha de fundo para poder cruzar. Parece que o Piton não consegue fazer isso, muito por conta da questão da marcação e também devido também em relação a algumas outras situações. Então esse é o time base para enfrentar o Sport. O Sport, mais uma vez, não tem nada a perder e vai partir para cima do Vasco, porque vai ter o seu fator em casa, vai ter a torcida e será a transmissão da Prime Video às 8h30 da noite esse jogo. Vamos falar também agora sobre a questão aí dessa polêmica que vem acontecendo em relação ao Vasco. A CBF emitiu uma nota dizendo que o lance polêmico entre Vasco e Botafogo da Copa do Brasil do Marlon Freitas, que a bola bateu no cotovelo, foi supernatural. Não houve nada de tão extraordinário. Eu quero ver se com os outros jogos vai acontecer a mesma coisa. Porque o Léo Jardim, naquela oportunidade, fazendo cera, o Flávio Rodrigues de Souza expulsou o Léo Jardim. Ontem, por exemplo, o Cássio, depois que o Cruzeiro abriu o placar, fez cera o tempo inteiro. No jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o Cássio fez cera, à torta e direita, e ninguém aplicou cartão amarelo. Então, se é para aplicar cartão amarelo para um, que aplique cartão amarelo para outros. Se é para expulsar um, que expulse os outros. A situação é o seguinte: a vergonha está estampada na arbitragem do futebol brasileiro. E a CBF que deveria conter isso. E a CBF não contém. Porque você privilegia uns ou muitos e prejudica um ou dois. O Léo Jardim mereceu talvez ser expulso pela cera? Há questionamento. Mas e o Cássio, que fez cera no meio de semana e ontem? Entre outros goleiros que faz cera também, como o Everton do Palmeiras, como o Rossi do Flamengo. Eles não são punidos, mas o Léo Jardim é. Então é uma vergonha, mais uma vez, a CBF querer ficar emitindo notinha. Enquanto eles ficam emitindo notinha, eles deveriam fazer essa reestruturação da arbitragem. Colocar esses caras para trabalhar só com a arbitragem. Tem árbitro aí que durante de segunda a sexta é médico, é fisioterapeuta, é advogado, é professor de educação física, tem outra função e chega no final de semana tem que performar com os jogadores no cangote dele o tempo inteiro. Então, antes de até mesmo se pensarem, vamos profissionalizar os árbitros, eu acho que a educação também no futebol brasileiro deveria existir. Porque a gente viu notoriamente no Mundial de Clubes que nenhum jogador fica ali pentelhando o árbitro. Você vê em Copa do Mundo, você vê em Champions League, você vê na maior competição da Europa, que é a Premier League, ninguém perturbando o árbitro. Então isso só acontece no Brasil. E se você for reparar, os jogadores que saíram da Europa, vieram para o Brasil, no início eles tiveram a mesma cultura da Europa, de não encher o saco do árbitro. Mas foi passando o tempo, eles começaram a pegar esse vício dos jogadores mal educados de ficar pentelhando o árbitro o tempo inteiro, enchendo o saco do cara. E os árbitros são frouxos, que a partir do momento que o capitão vem um cara fora ser capitão e não aplica o cartão amarelo, ele está dando margem para o cara ficar falando o tempo inteiro.
Então, está na hora de ter um regime centralizador nessa questão da arbitragem. O Vasco foi apenas mais um. Mas sabe por que acontece no Vasco? Porque simplesmente os 20 clubes da Série A votaram nesse atual presidente. E vai reclamar de quê? Como é que você vai reclamar disso se você votou nesse atual presidente, Samir Chaldé? Como é que você vai reclamar da CBF que você não deu a condição de ter outro candidato ou de ouvir outras propostas? Votaram no Samir Chaldé por conta de quê? Por alguém? Por alguma coisa? Então esse é o problema. Vai questionar a CBF em que se você votou nesse presidente. E fora isso, a falta de representatividade nos bastidores, que o Vasco hoje não tem, infelizmente. Então é mais um erro comprovado aí que dia 11 pode sacramentar a eliminação do Vasco na Copa do Brasil. Porque não é garantia que quem fosse bater o pênalti faria o gol. Mas seria um momento muito complicado para o nosso adversário, que já estava tomando um sufoco muito grande no segundo tempo. Então, CBF, além da CBF acordar, os clubes também têm que parar de ficar na mão de entidades como a CBF. Enquanto isso existir, vai continuar a safadeza e a vagabundagem dentro do futebol brasileiro. Enfim, galera, temos aí um pouco mais aí de 11 minutos de vídeo. Gostaria de agradecer imensamente a todos que estiveram aqui presentes. Deixe o seu comentário do que você vai achar sobre o jogo, placar de hoje, e vamos torcer para que o Vasco pelo menos performance bem e consiga a vitória para sair. Porque se perder esse jogo contra o Sport, vai ganhar de quem? Essa é a pergunta. Vai ganhar de quem se perder por último colocado? Então a vitória tem que ser importantíssima e por isso que eu coloquei na capa pressão pela vitória, porque existe uma pressão muito grande, ainda mais com o Juventude vencendo ontem o Ceará por 1-0. Um grande abraço a todos, tamo junto, não deixe de deixar o gostei aí ou deixar o seu like, o comentário é muito importante, compartilhe esse vídeo, hype o vídeo aqui também, tem uma opção aqui de hypar o vídeo, faça isso porque você vai estar ajudando a recomendar esse vídeo para mais e mais vascaínos. Um grande abraço a todos, tamo junto, um ótimo domingo para todos vocês, fiquem com Deus, até mais tarde, qualquer hora, na hora do jogo, a gente está aqui trocando uma ideia e falando sobre essa verdadeira pelada no Campeonato Brasileiro.